Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Tem novidades muito boas sobre Eric Pulgar e uma proposta de um time turco pelo Filipe Luís. Quero saber de você, torcedor. Vende ou deixa o professor no comando? Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Boa tarde para você. É isso, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo. Pois é, o Alfredo Jaconi é um lugar difícil, né? 28 anos já desse jejum aí sem o Flamengo vencer o Juventude por lá. E a delegação, né, os dois ônibus que levaram, então estão levando o Flamengo até o aeroporto para fazer essa viagem, acabaram de sair daqui. Questão de 10 minutinhos, o Flamengo treinou aqui hoje de manhã no CT Ninho do Urubu, e aí a delegação acabou de sair, então, para fazer essa viagem rumo a Caxias do Sul. Quem não está, que a gente pode dizer, né, o Léo Ortiz não vai jogar porque tem que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, então o Danilo deve ser aí a opção do Filipe Luís para a zaga. E também, viu, o Jorginho e o Varela. Eles eram tratados até ontem como dúvida, porque o Jorginho tem sentido dores na coxa esquerda, então foi poupado. E também o Varela, ele voltou com uma pubalgia da seleção uruguaia e também não estará à disposição. Também faz parte do planejamento, porque o Flamengo tem um jogo importante na quinta, né? Diante do Estudiantes pela Libertadores. Quero trazer uma atualização também do Eric Pulgar, porque ontem o Flamengo divulgou que saiu uma tomografia computadorizada para saber aí o status, né, da fratura dele. Ele fez uma cirurgia porque ele fraturou o quinto metatarso do pé direito, lá ainda na época da Copa do Mundo de Clubes, viu? Aí ele fez uma cirurgia em julho e tá tudo bem com ele. Esse exame mostrou que ele tá com a fratura consolidada, o termo médico utilizado, viu? Tudo certo com ele então, Débora. Menos mal, né, Camila? Agora, teve uma proposta da Turquia para tirar o Filipe Luís do Flamengo. Conta pra gente essa história. É isso mesmo. Bom, a gente sabe que o Filipe Luís chama a atenção mesmo, né, de clubes do exterior, já não é de hoje. Mas essa segunda apuração, né, dos nossos colegas do GE. Globo, essa proposta já tem alguns dias que chegou para o Filipe, do Fenerbahçe da Turquia. Mas o Fenerbahçe teria até perguntado para o Flamengo, olha, quanto que vocês querem por ele, viu? Mas o Flamengo diz que nem ouviu essa proposta, porque a intenção é manter o treinador. O próprio Filipe Luís recusou essa proposta porque quer seguir aí no Flamengo, viu? O contrato do Filipe Luís vai até final de 2025, mas ele já está com uma proposta na mão para acertar essa renovação até final de 2026, está estudando essa proposta. E só um último detalhe, o Saul foi o único jogador que não viajou hoje aqui, porque o filho dele, o Marco, nasceu hoje pela manhã. Então ele viaja amanhã, mas estará à disposição do Filipe Luís para o jogo contra o Juventude. Débora. E Bruno Henrique de fora também, né, Camila? Vai ser poupado? Isso, o Bruno Henrique segue fora, né? Lembrando que ele está ainda com... O Flamengo até entrou com aquele pedido, né? Uma entrada de efeito suspensivo para que ele pudesse derrubar, né? Essa suspensão dele de 12 jogos aí, mas por enquanto ainda não saiu. Então ele segue no mesmo patamar aí da suspensão para ele não estar à disposição do Filipe Luís. Mas essa entrada, né? Esse pedido já foi feito pelo Flamengo aí, pela Justiça, né? Para que caia então essa suspensão dele, viu? Beleza, obrigada pelas informações, Camila. Seguir na liderança do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Juventude neste domingo no estádio Alfredo Jaconi. A equipe comandada por Filipe Luís teve bastante tempo de preparação por conta da pausa para a data FIFA. A rotina de jogos foi um pouco apertada, a gente jogou muitos jogos seguidos e agora foi importante para a gente também dar uma respirada, trabalhar coisas que a gente errou durante a competição e acredito que essa semana foi muito importante para a gente e agora é voltar firme aí para a gente conseguir seguir na liderança. Para a partida, Jorginho, Varela e Alexandro, todos em recuperação de lesão, são dúvidas. Os três ainda serão avaliados, mas dificilmente viajam com a delegação. Outro que deve desfalcar o Flamengo é Plata. Nesta sexta, ele ficou na academia e não foi a campo com o restante do elenco. Na zaga, Danilo será titular no lugar de Léo Ortiz, suspenso. Além disso, o rubro-negro aguarda o efeito suspensivo para contar com Bruno Henrique. O atacante foi punido pelo STJD
STJD com 12 jogos de suspensão, além de uma multa de R$60 mil. Classificado na Copa do Brasil, 1º de outubro de 1997. Essa foi a última vez em que o Flamengo venceu o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Lá se vão 28 anos. De lá pra cá, foram 13 jogos, com 7 derrotas e 6 empates. O rubro-negro vai à Serra Gaúcha com o objetivo de quebrar essa escrita. E mais do que isso, se manter de forma isolada na liderança do Brasileirão. A pausa de 14 dias por causa da data FIFA foi boa para os comandados de Filipe Luís. Bom para a parte mental, bom para a parte física também. Treinar mesmo algumas coisas táticas, e o Filipe tem esse tempo agora mais longo para poder não se preocupar muito com um jogo logo em seguida, então dá para ter às vezes um desgaste maior de treino e um trabalho mais intenso. Então acho que vai ser muito bom para o resto da temporada. O zagueiro Léo Ortiz, suspenso, é um dos desfalques confirmados para o duelo de amanhã. Além de Eric Pulgar, que ainda se recupera de uma fratura no pé direito. Brigando no outro extremo da tabela, o Juventude pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. E isso só é possível graças à boa sequência alcançada desde o retorno do técnico Thiago Carpini. Foram 5 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Assim como Filipe Luís, Carpini também tem desfalques importantes de jogadores que vinham sendo titulares. Casos do zagueiro Abner, com uma lesão na coxa, e do atacante Batalha, suspenso. Assim como o volante Giraldo. Por outro lado, os recém-chegados, Negueba e Sforza, ficam à disposição pela primeira vez. Eu tinha muita vontade de vir para seguir sumando minutos e para voltar a jogar a um nível que eu quero. Então estou muito contente com vocês e com o Vasco que me deixaram vir para aqui para aproveitar esta oportunidade. Um domingo para matar a saudade de ver o seu time em campo depois de 2 semanas. Esteja ele brigando para se manter na Série A ou para ser campeão. Vamos chamar o Fernandão por aqui para a gente conversar a respeito dessa partida. O Flamengo que goleou no primeiro turno, mas agora tem essa missão de vencer lá no Sul. Aliás, se o Filipe Luís conseguir essa façanha, ele vai ter vencido, aliás, vai ter passado por todos os times do Sul ileso. Olha só, é uma grande façanha para este ano 2025, que o Flamengo, claro, vem desempenhando um ótimo campeonato aí. Fernandão, vamos falar então o que o Filipe Luís pode fazer. A gente sabe que o Juventude é um time que está lá na zona de rebaixamento e por isso também veio ainda mais pressionado, precisando mostrar alguma coisa diante da torcida. Tem que abrir o olho. Sim, Calica. E todas essas façanhas do Filipe vêm trazendo frutos para ele e problemas para o Flamengo. Ele acabou de recusar uma proposta do Fenerbahçe, que acabou demitindo há pouco tempo o Mourinho, e o Filipe Luís foi o escolhido. Só que ele recusou essa proposta, vai ficar no Flamengo, isso é interessante pra caramba. Tem uma dúvida na cabeça: o que estávamos fazendo há 28 anos atrás, quando o Flamengo ganhou pela última vez do Juventude lá no Alfredo Jaconi? Olha, faz muito tempo, só que o Flamengo, na minha opinião, está no seu melhor momento para acabar com esse tabu. O Flamengo tem um time muito equilibrado. O Filipe Luís teve essas quase 2 semanas, coisa raríssima no futebol brasileiro e principalmente para o Flamengo, que é um time que costuma jogar todas as competições, está fora da Copa do Brasil, teve esse tempo para poder trabalhar além da data FIFA, e o Filipe Luís aproveitou muito bem. Com a ausência do Léo Ortiz, Danilo deve ser o escolhido. Danilo que ficou treinando durante essa parada da data FIFA, dessa folga da data FIFA, até para poder recuperar melhor a parte física. O Filipe Luís tem esse time do Flamengo na mão. A gente não pode esquecer daquele jogo contra o Vitória. O Flamengo deu uma goleada histórica. O jogo seguinte, no Maracanã contra o Grêmio, foi um jogo que teve um pouco de dificuldade para manter o mesmo nível. Só que esse jogo do Juventude é um jogo importante, porque o Flamengo precisa vencer fora de casa contra o time que está brigando lá embaixo na tabela, até porque essa perseguição de Palmeiras e Cruzeiro tem sido muito interessante para dar um tempero mais legal para o campeonato. O Flamengo, mesmo tendo um jogo a menos do que o Cruzeiro, tem um jogo a mais do que o Palmeiras, precisa ter esse equilíbrio para poder definir o jogo lá no Alfredo Jaconi, aproveitar também o momento maravilhoso do Arrascaeta,
esse cara que vem tendo um brilhantismo não só técnico e tático, como também físico. O Arrascaeta mostra que fisicamente ele está num dos melhores momentos da carreira dele. Então, é esperar que o Flamengo faça um grande jogo, respeitando o Juventude, que é uma equipe muito competitiva, sob o comando do Carpini, que é um cara que sabe trabalhar lá em cima da montanha, e o Flamengo tem grandes chances de vencer esse jogo e quebrar esse tabu. E esperamos que o Felipe continue recusando as propostas da Europa. Que nenhuma sogra atrapalhe, que nenhum fantasma volte pro Flamengo. Sempre falo de Jorge Jesus. Ai, meu Deus do céu. Fernandão, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação por aqui. Um ótimo sabadão para você e até uma próxima. Seguinte, vamos falar agora de Palmeiras. Segue na cola do Flamengo. E hoje... Eu não sei vocês, mas eu estava preocupado com essa data FIFA, porque vocês sabem, como diz um seguidor aqui, que eu não lembro o nome dele, mas que comentou numa live minha, crise o Flamengo faz em casa. Eu estava com receio de como seria essa pausa do Flamengo durante a data FIFA. E ainda bem, o Flamengo superou sem nenhuma crise criada. O clima no Flamengo está maravilhoso, dentro e fora do clube. Então, ainda bem, passou a data FIFA sem nenhuma crise. Muito pelo contrário, no domingo o Flamengo joga contra o Juventude. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar algo aqui que eu estou vendo um silêncio danado na imprensa. É sobre a data FIFA, inclusive, envolvendo o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Esse jogador precisa ser estudado, gente. O jogador atuou, vamos lá, vou pegar a data aqui, no dia 4 de setembro, pela Seleção Brasileira contra o Chile, 3-0. E aí ele foi cortado da Seleção Brasileira após sentir dores musculares, fizeram exame, constataram uma lesão. O próprio jogador disse que foi uma lesão de grau 2. Ele entrou em campo no dia 4 de setembro e voltou a disputar uma partida no dia 11, ontem, quando ele foi decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fazendo 2 gols, inclusive. Como um jogador sofre uma lesão de grau 2 e volta a campo 7 dias depois? De verdade, eu nunca vi isso. Eu acompanho futebol, eu nunca vi. Eu não estou duvidando do jogador, não estou duvidando que o jogador não tenha sofrido uma lesão, mas me chama muito a atenção de verdade. Cara, o cara se recuperou em uma semana de uma lesão grau 2, gente. E eu acho que esse caso deve servir de exemplo para os departamentos médicos de outros clubes aprenderem como se trata uma lesão como essa. Óbvio, cada jogador reage de uma maneira, de repente a forma como eles fizeram, mas lesão de grau 2 em uma semana, pô, enfim, para mim, eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. E sobre algo que eu nunca tinha visto, a partida do Fabrício Bruno também, é um jogador que precisa ser estudado. O cara jogou na altitude, veio de uma sequência absurda, jogando muita bola e não sentiu nada. Incrível. O Fabrício Bruno, inclusive, já passou aqui pelo Flamengo. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque o jornal o Globo, o colunista Lauro Jardim soltou. O Flamengo investe $1 milhão, que dá um pouco mais de 5 milhões de reais, em máquina para jogadores. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram ao Ninho do Urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas, iguais às que são usadas pelo Real Madrid. E aí eu procurei o Flamengo para ver se procedia e me falaram, notícia velha, Venê, divulgada pela Flamengo TV em março. Só que o equipamento só chegou agora e custou $1 milhão e não $1 milhão. Então fica aí a informação para vocês. Falando agora de campo e bola, galera, por quê? Vamos lá, a novidade de hoje foi o Gonzalo Plata, que retornou só nessa sexta-feira. Ele pediu mais um dia para ficar com a família, para curtir a família durante essa data FIFA. O Flamengo concedeu, se representou nessa sexta-feira. Varela e Jorginho fizeram trabalhos à parte no campo, não participaram da atividade com os demais jogadores. Alexandro avançou na recuperação da lesão que ele sofreu na panturrilha esquerda, mas está sendo preparado para o jogo contra o Estudiantes na quinta-feira. Então, Varela e Jorginho dificilmente começarão o jogo, isso se eles forem relacionados para pegar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 97, ou seja, é um tabu para o Felipe Luiz quebrar, mais um na verdade, né? Então, lembrando, Léo Ortiz está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Vinha.
De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Eu gostei demais do De La Cruz com o Saul no jogo contra o Grêmio. Estava lá no Maracanã, vi de perto. Óbvio que o tempo que ele ficou em campo, ele foi bem, porque ele não consegue performar durante 90 minutos. Ele ficou cerca ali de 65 minutos em campo. E o Saul, repito, gente, é um baita jogador. Ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Mas esse time aqui, apesar de muitos desfalques, tem condições totais de vencer o Juventude lá. E eu acho que chegou o momento do Flamengo quebrar esse tabu. E, enfim, a gente parar de falar, ó, o Flamengo não vence lá desde 97. Todo ano é isso, desde 97. Acho que agora chegou o momento. E para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique. Pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas atacante deve jogar Libertadores. Notícia do GE aqui. O acordo no caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para partidas internacionais. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal. No entanto, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado. Por esse motivo, o atacante deve estar disponível para o confronto da próxima semana com o Estudiantes pela Libertadores na quinta-feira, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. Se o efeito suspensivo não for concedido, ele vai cumprir no Campeonato Brasileiro normalmente. Nesse momento, sexta-feira, 17 horas e 32 minutos, Bruno Henrique está suspenso, porque até agora o efeito suspensivo não foi concedido ao Flamengo. Mas é aguardar. O jogador está treinando normalmente. Se o efeito suspensivo for cedido ao Flamengo, ele vai ser relacionado e fica à disposição normalmente. O Flamengo recorreu da decisão ao pleno do STJD, o que torna o processo mais longo. Gente, isso ainda vai demorar. Mas, repito, nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Mas tem a boa notícia, se ele não entrar em campo, já é um jogo que ele cumpriu. E aí serão 11 jogos pela frente a cumprir. Isso vai demorar pra caramba, vai dar pano pra manga. E eu aqui estarei trazendo todas essas informações para vocês. Valeu. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar bastante para ele e para bastante rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal para sempre que o vídeo sair, você ser um dos primeiros a ficar informado das notícias do Mengão, beleza? Tem uma matéria muito interessante aqui que eu vou trazer para vocês sobre que pode ser a primeira vez na história que o Flamengo pode vencer todos os jogos do ano no Rio Grande do Sul. Foi-se o tempo que o Flamengo podia ir no Rio Grande do Sul e era sinônimo de pesadelo para os rubro-negros. No jogo deste domingo contra o Juventude, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro, o time carioca pode alcançar um feito inédito em sua história: ganhar todas as partidas que disputou no Estádio Gaúcho no ano. Até agora, a equipe de Filipe Luís venceu o Grêmio por 2-0 pelo Brasileirão, repetiu o placar contra o Inter no Beira-Rio pela Libertadores e no mesmo estádio fez 3-1 no Colorado pela Série A do Campeonato Brasileiro. Falta o Juventude, mas o feito não promete ser fácil. O Flamengo não sabe o que é ganhar lá em Caxias desde 1997. É um pouco mais velho que eu, que sou de 98, mas faz muito tempo que o Flamengo não ganha do Juventude lá. Não era nem nascido quando o Flamengo não ganhou um jogo lá. O levantamento histórico foi feito com dados no Fly Estatística, especializado na história rubro-negra, e levou em consideração os anos em que o Flamengo jogou mais de uma vez no Rio Grande do Sul, e se vencer o jogo deste domingo será a primeira vez que alcançará a marca após 46 temporadas com esse critério. Eu acho que hoje acaba esse tabu em cima do Juventude, até porque o time do Flamengo é praticamente imbatível, muito difícil de jogar contra esse time, que é recheado de craques. Mas eu quero saber de você, torcedor, a sua expectativa para a partida, o que você espera do rubro-negro nesse jogo, beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.